Início de março, o preço do Bitcoin já acumula quase 20% de queda. Isso em questão de dias. A maioria das altcoins está em queda livre, com algumas perdendo mais da metade do seu valor. Quase 200 bilhões de dólares já saíram do mercado de criptomoedas. E você se pergunta, o que fazer agora? E eu te pergunto, você comprou na queda? É sobre isso que vamos falar hoje. Esse derretimento dos preços é chamado de queda, e é algo que no mercado em geral dizem para comprar, desde memes até traders experientes. No entanto, comprar na queda é muito mais fácil falar do que fazer. Isso porque não há como saber com certeza absoluta onde está o fundo quando uma criptomoeda cai. E existe uma polêmica aqui porque as respostas são diferentes dependendo de quem você pergunta. É por isso que hoje eu vou te dizer tudo o que você precisa saber sobre essas quedas, o que ela é, o que causa isso e quanto tempo é provável que dure e como comprar com confiança na queda por conta própria. Antes de batermos recordes históricos no preço das criptomoedas, eu tenho que dizer que nada do que eu estou falando aqui é uma recomendação. A minha única recomendação aqui é do nosso patrocinador, a Crypto.com. A Crypto.com oferece serviços de compra, venda e o melhor, é possível deixar suas criptomoedas trabalhando por você, pagando renda passiva de até 14,5% ao ano em dólar. Lá você pode pedir um cartão pré-pago para comprar em qualquer estabelecimento utilizando criptomoedas. E o melhor de tudo é que esse cartão lhe dá diversos benefícios. Isenção de 100% na assinatura de serviços como Spotify e Netflix são apenas alguns deles. A empresa é super segura e também patrocina a Fórmula 1, Copa Libertadores e outras grandes empresas. Para aproveitar os benefícios da plataforma e pedir o seu cartão Crypto.com, basta clicar aí no link da descrição para baixar o aplicativo e ganhar 25 dólares no seu cadastro. Caso você queira saber mais sobre a Crypto.com, já fiz um vídeo exclusivo que eu vou deixar aqui no card. E você, dupla que está assistindo esse vídeo, eu já peço para deixar o like para batermos os 100 mil no Bitcoin. Cada like contará como $1.000 no preço dele, eu tenho certeza. O primeiro passo para dominar as quedas é entender realmente o que ela é. Nas criptomoedas, a queda é definida como uma mudança repentina de tendência dos preços. Essa definição é um pouco vaga, porque se uma criptomoeda está caindo ou não, tudo depende da sua volatilidade. Durante uma retomada de alta, no momento em que estamos agora, é normal que o preço do Bitcoin suba ou caia 5% por dia. E para todas as altcoins, é normal que seus preços mudem mais de 10% por dia e elas podem facilmente ganhar mais de 20% ao longo da semana. Se é esse gráfico que você vê no momento, isso significa que o mercado está apenas lateralizando. Ou seja, o ativo está em um cenário sem tendência, porque os preços não estão realmente subindo ou descendo. Agora, se o Bitcoin começar a cair 5% no dia, ou uma altcoin começar a cair mais de 10% no dia, isso pode indicar que uma queda está começando. Normalmente, você saberá em alguns dias se é uma queda real ou se é apenas uma volatilidade extra no mercado. Se essa for uma queda, isso pode sinalizar uma de duas coisas. Pode ser uma correção temporária em um mercado de alta ou o início de um mercado de baixa. Naturalmente, as pessoas que estão otimistas com as criptomoedas geralmente adotam a narrativa de que é apenas uma correção, enquanto aqueles que estão pessimistas com o mercado insistem que os preços cairão para zero. A maneira mais fácil de verificar isso por conta própria é abrir o gráfico de preços da criptomoeda que você está vendo no TradingView e olhe no preço de um ano e tente identificar uma tendência de preço de longo prazo. Agora, se você ver que o preço tem uma tendência de alta consistente ao longo do ano anterior, esta queda provavelmente é uma correção temporária. Se parecer que o preço está caindo e reverteu de uma tendência de alta para uma tendência de baixa nos últimos meses, essa queda pode ser o início de um crash. Como você pode ver, a queda recente do Bitcoin não é nada mais do que uma simples correção temporária, porque a tendência de longo prazo do Bitcoin é de alta infinita. A volatilidade do Bitcoin em queda também vem diminuindo ao longo do tempo, à medida que a adoção dele aumenta. Essa é a mesma adoção em massa que vimos nos últimos meses, e isso significa que é muito improvável que o Bitcoin esteja quebrando agora. Afinal, desde o seu topo histórico já tivemos uma bela correção. Então, agora que você sabe identificar uma queda, o próximo passo é descobrir o que está causando ela. Isso é importante de saber quando você vai comprar na queda, porque
olhar apenas gráficos de preços sozinhos pode não fornecer o contexto suficiente para fazer a escolha certa. Por exemplo, se uma das suas shitcoins favoritas está derretendo porque acabou sendo uma farsa, um scam, nenhuma análise técnica vai ajudá-lo a comprar essa queda porque ela continuará caindo. Em contraste a isso, se o Ethereum cair de repente porque há notícias de que os mineradores vão tentar fazer um protesto contra a rede devido a certas atualizações, então claramente isso exigirá uma estratégia de compra mais elaborada. O problema com a identificação de causas nas criptomoedas é que é muito raro que você possa apontar definitivamente para um único fator causador da queda. Geralmente existem vários fatores envolvidos em uma queda, e cada um deles geralmente causa cadeias de eventos sobrepostas que podem se transformar em um ciclo vicioso de queda. Vamos usar a recente queda do Bitcoin como um exemplo do que eu quero dizer com isso. As quedas de fevereiro e março foram causadas por uma enxurrada de más notícias. Esse tipo de notícia assusta novos investidores que podem ter a impressão de que ao ler uma notícia como essa, acreditaria que este é o início de um movimento maior do governo para banir as criptomoedas. Como os investidores em criptomoedas estão espalhados pelo mundo, nem todos receberam essa notícia ao mesmo tempo. Mas em cerca de 24 horas, todos os iniciantes sabiam o que estava acontecendo, e a venda dessas pessoas em pânico estava no pico. Então a queda repentina nos preços dessas notícias resultou em traders imprudentes usando muita alavancagem. Falando em português claro, esses traders basicamente emprestaram bitcoins das suas exchanges para efetuar operações. E essas operações arriscadas foram automaticamente vendidas pela própria exchange. Isso causa enormes sombras que você vê na parte inferior de grandes velas vermelhas no gráfico do Bitcoin em 16 de abril de 2021. Neste caso, essa sombra foi causada por outros traders que colocaram ordens de compra para Bitcoin nessa região de preço. Então o preço chega a cair bastante, mas logo em seguida ele já volta a subir. E quem vendeu para esses compradores foram aqueles traders super alavancados. Os preços se estabilizaram por alguns dias e então voltou a cair novamente, quando saiu a notícia da possível taxação das criptomoedas nos Estados Unidos. Isso desencadeou novamente a liquidação de traders super alavancados, causando os mesmos eventos novamente. Vale dizer que essa é uma explicação super simplificada das causas de cadeias de eventos de queda. Agora que você sabe das principais causas de grandes quedas de curto prazo, o próximo passo é entender como isso se relaciona com quedas de altcoins. Porque muitos de vocês já sabem que todas as altcoins estão altamente correlacionadas com o Bitcoin. E agora, isso é importante para lembrar durante quedas. Afinal de contas, nenhuma notícia positiva pode salvar sua altcoin se o Bitcoin estiver em queda livre. Às vezes, há exceções a essa regra, mas ainda não vi uma única altcoin que tenha sustentado o seu preço em várias quedas seguidas do Bitcoin. O mais importante é, lembre-se de que sempre que o Bitcoin cai, as altcoins geralmente mergulham com mais força. Isso porque no contexto das criptomoedas, o Bitcoin é visto como porto seguro e as altcoins são vistas como investimentos arriscados. Você pode até acompanhar como o dinheiro está se movimentando entre Bitcoin e altcoin utilizando o gráfico de dominância do Bitcoin, BTC.D. Você pode ver a dominância do Bitcoin aumentar nas quedas recentes. No entanto, como você pode ver, a tendência de longo prazo para o Bitcoin é de ser cada vez menor em sua dominância, porque existe mais dinheiro indo para as altcoins. E isso significa que sempre que o Bitcoin cair e dizimar todas as altcoins, os lucros que você obterá na compra da queda serão ainda maiores para todas as altcoins, porque a recuperação delas são muito mais agressivas do que a do próprio Bitcoin, e o domínio do Bitcoin retorna à sua tendência de baixa. Nessa última semana, o Bitcoin subiu 5%, enquanto muitas altcoins subiram 15% ou mais. Agora, existe um cuidado com criptomoedas que estão apenas em uma tendência de alta. Por exemplo, se você vê que a sua altcoin está em uma visível tendência de alta no período de um ano, provavelmente é uma questão de tempo até que a bomba da queda chegue. Você pode ter noção de quando essa bomba pode acontecer utilizando análises técnicas. A análise técnica é muito mais fácil de utilizar do que você imagina. Eu ensino exatamente a como fazer isso em meu novo projeto, um projeto disruptivo para o mercado de criptomoedas. Eu estou falando, é claro, do projeto Rico com Cripto, um curso com aulas que vão te ensinar todos os segredos deste mercado, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. O link para a inscrição desse projeto estará aqui na descrição do vídeo. Aproveite para fazer a sua porque as vagas são limitadas. Agora que você sabe o que é a queda, como identificá-la e como ela impacta as altcoins, o último passo é medir quanto os preços podem cair ainda mais. Repito, muito disso vai depender dos fatores que estão causando a queda e não há como saber com certeza absoluta
onde o fundo dessa queda está. No entanto, é possível estimar com algumas ferramentas o quão profundo uma queda pode chegar. E tudo isso pode ser encontrado nos gráficos de negociação das suas exchanges favoritas de cripto. Se todo o mercado de cripto está caindo nesse momento, sua principal área de foco deve ser o gráfico BTC/USDT, mesmo que você não possua Bitcoin. Isso é por causa desse relacionamento entre Bitcoins e altcoins, que mencionei anteriormente. Então abra sua conta na sua corretora e comece colocando o gráfico em tela cheia e remova todos os indicadores. Pronto. Agora comece colocando no período de uma semana de negociação. Isso vai te dar perspectiva do que pode ocorrer no mercado a médio prazo. Agora procure qualquer zona de preço que possa servir como suporte, para saber, caso o preço comece a cair, onde será essa região que ele vai se segurar. Como podemos ver aqui nesse gráfico do Bitcoin, ele está começando a querer subir e vamos identificar onde está o seu suporte. É bastante claro que a região dos 38 mil dólares é um suporte extremamente forte para o preço do Bitcoin, e seria entre essa região aqui. Então sabemos que se ele começar a cair, a primeira parada será nessa região de 38 mil dólares. Agora que você já identificou o suporte, vamos colocar o primeiro indicador, que é a EMA. Acabei de adicionar a EMA aqui no meu gráfico, como vocês podem ver é essa linha laranja, e ela significa média móvel exponencial e nos ajuda a identificar quaisquer outras zonas que podem servir como suporte e que não é imediatamente aparente. E a nossa EMA sugere que uma possível zona de suporte do Bitcoin é essa região dos 40 mil dólares. Então, antes de chegar nos 38 mil dólares, o Bitcoin pode parar nessa região de 40 mil dólares. Isso significa que se você quisesse comprar uma queda, você estaria tentando comprar algo em torno da faixa de 40 a 38 mil dólares. Lembre-se que o preço pode cair um pouco abaixo desse nível, como você pode ver nessa vela aqui, por causa de liquidações. Isso significa que se a queda ocorrer agora, o preço do Bitcoin cairia mais ou menos 10% do preço atual. Para você utilizar essa ferramenta que mede a porcentagem da queda ou da alta, é só clicar nessa régua que fica do lado esquerdo do gráfico. Eu já fiz um vídeo com um tutorial completo sobre como utilizar essa exchange, e eu vou deixar o card aqui em cima. Então, agora que você sabe qual é o cenário de baixa no médio prazo, você pode ter uma melhor noção do que esperar no curto prazo utilizando o gráfico diário. E para fazer isso, basta você vir aqui no gráfico e clicar 1D, ou seja, cada candle desse significa um dia de negociação. O gráfico diário normalmente oferece uma vantagem maior para se comprar na queda, porque com um período de tempo semanal, a primeira coisa a procurar são sinais visíveis de suporte. Por exemplo, essa região aqui, novamente dos 38 mil dólares. E uma maneira de identificar essas zonas de suporte é observando onde os preços se agrupam, e geralmente isso é muito mais fácil de fazer no gráfico diário. Então, como podemos ver aqui no gráfico diário, o preço já se segurou várias vezes nessa região aqui. 1, 2, 3, 4 vezes. Então a região dos 38, 37 mil dólares é um suporte extremamente forte para o Bitcoin. Agora você pode começar a adicionar indicadores para mais contexto. Começando com a EMA de 100 dias. Para você adicionar ela, basta vir aqui. Como você já adicionou a EMA 7, ele já tem aqui automaticamente a EMA 100. Então agora adicionamos essa linha azul, que é a EMA 100. Ela indica fortes zonas de suporte no longo prazo do Bitcoin. Você pode ver que a EMA 100 foi uma forte zona de suporte durante os outros ciclos anteriores do mercado. O próximo indicador para nós verificarmos é o índice de força relativa, ou RSI. Para adicionar ele é só vir aqui, digitar RSI e clicar em índice de força relativa. Ele já é adicionado aqui na parte inferior do gráfico. Ele mostra se o preço do Bitcoin está supervalorizado ou subvalorizado. E como você pode ver, no curto prazo, o Bitcoin teve o hábito de cair no índice do RSI antes de voltar a subir. Como você pode ver, nessa região ele estava em queda de preços e o RSI também. Quando ele bateu essa região abaixo dos 30%, foi praticamente a sua mínima dos últimos tempos, 33 mil dólares, e então ele voltou a subir novamente. Geralmente, quando o Bitcoin está nessa região abaixo dos 30 pontos do RSI, significa que ele está muito subvalorizado, ou seja, pode ser um belo fundo para comprar. E quando ele está nessa região acima dos 70 pontos, foram os seus picos históricos. Como você pode ver nessas regiões aqui, ele estava batendo pico no gráfico do seu preço. Como podemos ver mais recentemente, o Bitcoin chegou nessa região dos 20 pontos praticamente e voltou a subir e está em uma região intermediária de
preços. Quando você combina a EMA e o RSI, você deve ter uma imagem clara se estamos no fundo da queda no curto prazo. Como vimos, nesse caso, o fundo da queda foi em 33 mil dólares em 24 de fevereiro, porque foi quando o preço fechou em 20 pontos no RSI. Agora a verdadeira questão é, se a queda realmente terminou. Existem duas maneiras de verificar isso. Primeiro, ative o indicador MACD. Então já vou ativar aqui no meu gráfico. MACD apareceu aqui abaixo. Veja que ele tem barras que ficam para cima e barras para baixo, e uma região média aqui. Quando as barras estão para baixo, significa que estamos em uma tendência de baixa, e o pico dessas barras são o fundo máximo dessa tendência. Quando as barras voltam a diminuir, significa que podemos estar tendo uma reversão de tendência, e quando ele passa dessa média e fica para cima, significa que estamos começando uma leve tendência de alta. Então olhe no gráfico do MACD se essas barras estão começando a se encolher. Como podemos ver aqui, o gráfico do Bitcoin estava relativamente lateralizado, então o MACD fica extremamente espremido, mas ele estava numa leve tendência de baixa e se reverteu para uma pequena alta, que é o que estamos vendo agora no gráfico do Bitcoin. Ele está começando a subir, mas ainda não estamos em uma tendência verdadeira de alta, porque se pegarmos num médio prazo aqui, o gráfico ainda está lateralizado do Bitcoin, ou seja, estamos sem tendência. Claro, pegando um prazo maior, estamos em tendência de baixa. Como você pode ver, o gráfico só está caindo. Agora, a segunda maneira de verificar se uma queda acabou é analisando o volume de negociação. Então vamos adicionar o volume aqui no nosso gráfico. O volume aparece aqui abaixo também. O que procuramos no gráfico de volume é um declínio gradual na altura das barras vendedoras e um aumento no volume das barras de compra. Um ponto de atenção aqui é, você deve se lembrar que boa parte do volume que você está vendo são de liquidações de longs, ou seja, o volume não será constante assim como o MACD. Existirão certas barras gigantescas no meio de uma tendência de queda no volume. Então esse é um ruído que você deve cancelar na hora da sua análise. Por exemplo, nessa região parece que o volume estava caindo, estávamos em pico máximo do preço nessa região e iniciamos uma tendência de queda. Como você pode ver, o volume foi gradativamente se reduzindo, indicando uma possível tendência de queda. Mas existem esses ruídos no meio das tendências de queda, que são os longs sendo liquidados. Outra região é essa daqui. Olha só, a média estava nessa região do gráfico e foi caindo gradativamente. E como podemos ver, isso se reflete em uma tendência de queda também. Agora o volume está com muito ruído, então não conseguimos identificar certo uma tendência aqui no gráfico. Apesar disso, todos os outros indicadores parecem sugerir que o fundo dessa queda é na região dos 38 mil dólares. E caso o Bitcoin continue caindo, a próxima parada dele é nos 33 mil dólares, porque foi um suporte testado várias outras vezes no passado. Enfim, você deve ficar de olho no domínio do Bitcoin, porque isso confirmará se o mercado de criptomoedas está otimista o suficiente para que as suas altcoins voltem a subir. Se o mercado voltar a cair novamente, então você saberá quais zonas observar e poderá calcular o quão baixo suas altcoins podem ir nesse cenário. Para ter essa noção, basta multiplicar a queda do Bitcoin por 1,5 ou 2 vezes. As pessoas costumam falar sempre sobre comprar na queda, mas isso é algo que é raramente feito. E eu acho que isso ocorre por dois motivos. Primeiro, comprar a queda pode ser uma coisa muito assustadora. Não há como saber com 100% de certeza se é uma correção ou uma queda mais forte. Principalmente porque os fatores por trás de cada queda são geralmente difíceis de definir. No entanto, eu acredito que as pessoas temem o que elas não entendem, e a queda não é diferente disso. Mas, com o contexto e os gráficos, as chances são de que você terá uma imagem bastante clara de onde o mercado está indo no curto, médio e longo prazo. O segundo motivo para não comprar na queda é a falta de dinheiro disponível. Agora, eu culpo isso pelo fato de que muitos investidores de criptos esquecem de realizar os lucros quando o mercado está subindo. O objetivo de fazer isso é garantir que você tenha o poder de fogo necessário para comprar a queda quando ela inevitavelmente vier. Para realizar essas vendas, procure as próximas zonas de suporte. Elas são essenciais porque você encontrará quedas futuras no médio prazo. Afinal, nada sobe para sempre e correções são esperadas de tempos em tempos. Eu sei que as grandes quedas abalam as mãos fracas, ou como chamamos, o investidor mão de alface, porque ela afeta a ganância e isso causa acidentes graves no percurso. E essa pessoa vende no momento errado para os holders, que são aqueles investidores que mantêm uma visão de longo prazo. Eu e você, dupla. Não há garantias de que você ficará rico com criptomoedas, mesmo que compre a queda. Mas, provavelmente, você terá mais dinheiro do que se mantivesse suas economias em moedas fiduciárias, como o real, que estão perdendo seu valor
a cada dia. Apenas mantenha calma e segure. Se você gostou desse tutorial de análise técnica de hoje, clique com força no botão de like e lembre-se de se inscrever no canal se ainda não fez isso. E claro, ativar o sininho das notificações para ser alertado de quando os próximos vídeos saírem. Enquanto isso, você pode fazer a sua inscrição no projeto Rico com Cripto enquanto as vagas ainda estão abertas. Lá você saberá exatamente quando realizar o seu lucro e, claro, muitos outros conhecimentos sobre criptomoedas. Dessa forma, você vai obter uma visão exclusiva sobre investimento nesse mercado volátil. Enfim, eu sou o Eric e vou ficando por aqui. Eu desejo um ótimo resto de dia para você. É isso aí, valeu e fui. Tchau!